Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para terça-feira, 22 de abril de 2025. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás tem nesta terça-feira sol entre muitas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 20 e máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 80% a 45%. Recife, em Pernambuco, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 25 e 33 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e nublado com pancadas e chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 60%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Itanhaém, em São Paulo, festeja aniversário com tempo nublado com chuva isolada pela manhã e nublado com chuva à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 26 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo nublado. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%.
Curitiba, no Paraná, fica com tempo nublado. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 22 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, poderá ser preso caso seja filmado ou fotografado durante seu julgamento ou deslocamento em Brasília, mesmo que as imagens sejam feitas por terceiros. Martins está autorizado a comparecer às sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal nos dias 22 e 23 de abril de 2025, mas deve seguir um itinerário restrito entre o aeroporto, o hotel e o local do julgamento, sem desvios. A decisão reforça as medidas cautelares impostas a Martins, que já foi multado anteriormente por aparecer em vídeos publicados por seu advogado nas redes sociais. A defesa de Martins havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal que ele não fosse responsabilizado por eventuais registros feitos por terceiros durante o julgamento, argumentando que não teria controle sobre a divulgação dessas imagens. No entanto, Moraes manteve a proibição, destacando que qualquer violação poderá resultar em multa ou conversão imediata da medida cautelar em prisão, conforme o artigo 312, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Martins é acusado de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado em 2022 e cumpre prisão domiciliar em Ponta Grossa, Paraná. Repórter Brasil News. Em 21 de abril de 2025, o Papa Francisco faleceu aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral seguido de insuficiência cardíaca irreversível. O anúncio oficial foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, que leu a declaração na capela da residência papal, a Domus Sanctae Martae, e a transmitiu pela Vatican Media. Farrell, responsável por supervisionar o Vaticano durante o período de sede vacante, agora coordena os preparativos para o funeral e o conclave que elegerá o novo pontífice. O conclave está previsto para ocorrer entre 6 e 11 de maio de 2025, conforme as normas da Igreja. Kevin Farrell, de 77 anos, é um cardeal irlandês com uma trajetória internacional na Igreja Católica. Ele ingressou na Congregação dos Legionários de Cristo em 1966 e foi ordenado sacerdote em 1978. Após atuar em diversos países, incluindo México e Estados Unidos, foi nomeado bispo de Dallas em 2007. Em 2016, o Papa Francisco o nomeou prefeito do dicastério para os leigos, a família e a vida. E, em 2019, camerlengo. Durante o período de sede vacante, Farrell administra os assuntos cotidianos do Vaticano e supervisiona o processo de eleição do novo Papa, embora não tenha autoridade para tomar decisões doutrinárias ou nomeações episcopais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, teria atuado para esvaziar o projeto de lei da anistia, segundo informações da coluna de Cláudio Humberto no Diário do Poder. A proposta visa conceder anistia a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, mas enfrenta resistência dentro da própria casa. A atuação de Mota, conforme relatado, teria sido decisiva para impedir o avanço da matéria. A movimentação de Mota reflete a complexidade política em torno do projeto, que divide opiniões entre os parlamentares. Enquanto alguns defendem a anistia como forma de pacificação, outros veem a medida como um retrocesso na responsabilização dos envolvidos nos atos antidemocráticos. A intervenção do presidente da Câmara sinaliza a dificuldade de consenso sobre o tema e pode influenciar os rumos da proposta no Legislativo. Repórter Brasil News.
A equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro retirou os drenos abdominais e realizou a troca dos curativos da incisão cirúrgica, conforme boletim divulgado na segunda-feira, 21. Segundo o comunicado, o corte apresenta excelente aspecto e Bolsonaro continua com boa evolução clínica, sem febre e com pressão arterial controlada. Ele permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, em acompanhamento pós-operatório. O ex-presidente segue em jejum oral, recebendo nutrição parenteral exclusiva e intensifica a fisioterapia motora e medidas de reabilitação. A recomendação médica é de que ele não receba visitas e ainda não há previsão de alta da UTI. A cirurgia realizada em 13 de abril foi para desobstruir o intestino, devido a aderências formadas após os procedimentos decorrentes da facada sofrida em 2018. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Os corpos de um casal que morreu após ser arrastado por uma cabeça d'água em uma cachoeira no cânion do Peixe Tolo, em Minas Gerais, foram enterrados em Belo Horizonte. A tragédia ocorreu durante um passeio, quando o casal foi surpreendido pela força das águas. O sepultamento foi marcado por grande comoção entre familiares e amigos, que prestaram suas últimas homenagens. As autoridades locais reforçaram a importância de precauções ao visitar áreas naturais, especialmente durante períodos de chuvas intensas, quando o risco de cabeças d'água aumenta significativamente. O incidente serve como alerta para a necessidade de atenção às condições climáticas e orientações de segurança em ambientes de lazer ao ar livre. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Furada. Homem vai jogar bola no quartel da PM no Rio e é preso. Um homem foi preso na manhã do último sábado após chegar para jogar futebol no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que fica em Sulacap, zona oeste da cidade. Segundo a PM, o indivíduo se apresentou na portaria da guarda e disse aos agentes que iria participar de um evento esportivo. Na ocasião, um jogo de futebol que ocorreria em um dos campos do local. Entretanto, ao puxar a identificação do homem para liberar sua entrada na unidade, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de prisão aberto, devido à falta de pagamento de pensão alimentícia. De imediato, foi dado voz de prisão a ele e cumprido o mandado. Em nota, a corporação afirmou que o agora preso foi conduzido ao 34º DP em Bangu, também na Zona Oeste. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar desta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição.
O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima terça-feira para você, hoje 22 de abril de 2025, no ar mais um Hora do Consumidor. Vamos falar de parcelamento com juros escondidos. O Maurício Silva, de Natal, comprou um celular parcelado e descobriu que tinha juros embutidos sem aviso. E ele pergunta, posso reclamar? Olha, Maurício, claro que sim, viu? O artigo 6º do CDC garante o direito à informação clara e adequada. Juros precisam ser informados antes da compra, tá bom? Obrigado pela sua participação, Mauricião. E bota a boca no trombone aí, meu amigo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais uma edição do nosso Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. O tratamento para diminuir a testosterona feminina deve ser feito com orientação do ginecologista, sabia disso? E de acordo com a causa da testosterona alta, com o objetivo de balancear os hormônios femininos. Os principais tratamentos que podem ser indicados pelo médico para baixar a testosterona na mulher são anticoncepcionais orais,
também antidiabéticos como a metformina, diuréticos como a espironolactona e também corticoides. Além disso, caso o aumento da testosterona na mulher tenha sido causado pelo uso de suplementos de testosterona, o médico pode recomendar diminuir ou interromper o uso desses suplementos. E alguns sintomas de testosterona alta na mulher são aumento da libido, maior ganho de massa muscular, aumento na quantidade de pelos, infertilidade, parada na menstruação, entre outros. Portanto, sempre que visitar o seu médico, peça aí exames hormonais, beleza? Saúde para todos! Aquele abraço e até amanhã! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 22 de abril de 2025, está entrando no ar mais um Infonews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o indígena paraense Elielton dos Santos deixe a prisão preventiva e cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e várias restrições como uso de redes sociais e contato com outros investigados. Preso desde setembro de 2023 por envolvimento nos bloqueios de estradas pós-eleições de 2022, Elielton foi indiciado pela Polícia Federal, mas ainda não foi denunciado pela PGR. A decisão considerou que não há mais risco de novos crimes ou interferência nas investigações. Ele é ligado ao grupo do Cacique Sererê, envolvido na tentativa de invasão da sede da PF em dezembro de 2022. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando às últimas notícias do esporte nesta terça-feira, hoje, dia 22 de abril de 2025. Por aqui é o Kleber Salles e eu começo falando do Timão, né? Pois é, o Corinthians recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O atacante Thales Magno recebeu alta médica após passar 4 dias internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para o tratamento de um quadro de pneumonia. Agora, Thales Magno ficará de repouso em casa, onde continuará a receber acompanhamento de perto pelos profissionais do Corinthians. Segundo o Globo Esporte, o atacante tem respondido bem ao tratamento e sua situação está controlada. O atacante Thales Magno apresentou febre de 38 graus e foi encaminhado à UTI para o monitoramento mais detalhado de sua saúde. A tendência é que ele ainda seja desfalque na próxima quinta, quando o Corinthians enfrenta o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Ele, aliás, já foi ausência na vitória por 2-1 sobre o Sport no último sábado. Thales Magno é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com 5 gols, atrás apenas de Yuri Alberto com 8. O atacante perdeu espaço com Ramon Dias nas últimas partidas. Recentemente, o jogador renovou o contrato de empréstimo com o Timão até o fim desta temporada. Então tá aí a boa notícia, então, para os corintianos é a volta de Thales Magno nos próximos dias, né? Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Eu volto daqui a pouco com mais notícias do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Papa Francisco morreu de acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, é o que informou o Vaticano na tarde de segunda-feira. De acordo com o boletim médico, o quadro foi agravado por pneumonia nos 2 pulmões, hipertensão e diabetes tipo 2. O Papa ficou internado por mais de um mês. Mesmo tendo recebido alta, continuou com o tratamento em casa e precisava de cuidados. Jorge Maria Bergoglio era argentino, tinha 88 anos
e foi eleito Papa em 2013. O Brasil foi o primeiro país que ele visitou após se tornar pontífice. Foi durante a Jornada Mundial da Juventude. Francisco se destacava por se pronunciar sobre situações que a Igreja Católica evitava se envolver. Por exemplo, disse que homossexuais são filhos de Deus e têm direito a uma família. A escolha do nome Francisco teve influência do cardeal brasileiro Cláudio Umes. Segundo o Papa, logo após ser eleito, recebeu um abraço do amigo que disse para que ele não se esquecesse dos pobres. Francisco era um defensor do meio ambiente e chegou a afirmar que os mais pobres são os que mais sofrem com as consequências da degradação do meio ambiente e com as mudanças climáticas. Ele foi o primeiro Papa a participar de uma cúpula do clima da ONU. O primeiro pontífice latino-americano deixa um legado de simplicidade, como, por exemplo, ao substituir o tradicional papamóvel por modelos básicos de carro. Em 2013, aqui no Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude, utilizou um Fiat Idea. O funeral do Papa deve ocorrer entre sexta-feira e domingo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Depois de ficarem fechadas desde a última sexta-feira, agências bancárias de todo o país voltam a funcionar nesta terça, nas cidades onde não há feriado estadual ou municipal. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informa que contas de consumo e boletos diversos com vencimento entre 18 e 21 de abril, Sexta-feira Santa e dia de Tiradentes, poderão ser pagos nesta terça, sem a cobrança de juros ou multa. A entidade ainda lembra que nos feriados a população pode utilizar os meios eletrônicos, como os caixas eletrônicos e os serviços bancários pela internet, por site e aplicativo, que costumam funcionar normalmente, assim como as transações por Pix. Já no caso de impostos e tributos, é preciso antecipar o pagamento para antes dos feriados. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Atenção se você está concluindo o ensino médio esse ano ou já concluiu e pretende prestar o Enem 2025. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição está na reta final. O pedido de isenção pode ser feito até sexta-feira, dia 25 de abril. Todo o processo é pela internet, na página do participante. Lembrando que há regras para pedir a isenção da taxa. Podem pleitear o benefício os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública, em qualquer modalidade de ensino, regular ou EJA. Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, aqueles com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica registradas no CadÚnico. Quem contou com a isenção no Enem 2024, mas faltou em um ou nos 2 dias de prova, precisa justificar a ausência se quiser participar da edição 2025 gratuitamente. O prazo para fazer a justificativa, que deve ser comprovada por meio de documentação, também termina nesta sexta-feira, 25 de abril. Da Rádio 2, Milena Abreu. Entre 2013 e 2023, o número de vítimas de violência nas escolas brasileiras mais do que triplicou, passando de 3.700 para 13.100. Os números são de levantamento feito pela revista Pesquisa FAPESP, com base em dados do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Os casos envolvem alunos, professores e outros membros da comunidade escolar. Um dos dados mais impactantes é o da violência autoprovocada, que aumentou 95 vezes. Entre as ocorrências, ao menos 2.200 envolveram automutilação, autopunição, ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídios. De modo geral, o Ministério da Educação reconhece 4 tipos principais de violência nas escolas. Os ataques extremos, que são os casos de ataques premeditados e letais. A violência interpessoal, aquela que envolve hostilidade e discriminação entre alunos e professores.
o bullying e a violência institucional, que é o tipo de violência cometida pela própria escola contra alunos e professores. Por exemplo, quando um material utilizado em sala de aula desconsidera questões de diversidade racial e de gênero. Também são considerados casos de violência escolar aqueles registrados no entorno das escolas, como tráfico de drogas e assaltos. Os responsáveis pelo levantamento apontam como causas principais para o aumento da violência escolar a desvalorização dos professores, a tolerância com discursos de ódio e a falta de preparo das secretarias de educação para lidar com problemas como racismo e misoginia, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Setor de serviços, um dos que mais geram empregos do país, cresce 0,8% em fevereiro, na comparação com janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Com isso, o desempenho do setor ficou 16% acima do período pré-pandemia de Covid-19. O gerente do IBGE, Rodrigo Lobo, destaca os setores que mais contribuíram para o resultado positivo, registrado em fevereiro. Houve grande disseminação de taxas positivas, já que 4 dos 5 setores investigados avançaram frente a janeiro. O destaque desse mês ficou com a atividade de informação e comunicação, que cresceu 1,8%, impulsionado pelos serviços de tecnologia da informação, como algumas empresas que atuam com tratamento de dados e também de desenvolvimento e licenciamento de softwares. Vale destacar que o segmento de TV aberta também mostrou algum tipo de aumento de receita nesse mês de fevereiro. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com a atividade de serviços profissionais administrativos e complementares, que cresceram 1,1%, impulsionados pelas empresas que atuam com intermediação de negócios em geral, por meio de aplicativos ou de plataformas de e-commerce. O gerente do IBGE ainda lista outros destaques positivos do setor de serviços em fevereiro. O terceiro impacto positivo do mês, em termos setoriais, ficou com o ramo de outros serviços, impulsionado pela parte de administração de cartões de crédito, alguns serviços financeiros auxiliares e também serviços de coleta de lixo. O quarto impacto positivo ficou com os serviços prestados às famílias, impulsionados pelos serviços de buffet e por atividades de apoio à educação. A única atividade que mostrou taxa negativa nesse mês de fevereiro foram os transportes, que tiveram uma ligeira variação negativa de 0,1%, pressionados por alguns segmentos investigados ali na parte de armazenagem, serviços auxiliares do transporte e correio, como a própria atividade de correio, também uma menor receita vinda das empresas que atuam com logística de transporte e transporte rodoviário. Na comparação entre fevereiro de 2024 e de 2025, o setor de serviços cresceu mais de 4% neste ano. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A safra 24-25 de cana-de-açúcar, que terminou no mês passado, foi a segunda maior da história. Dados da única entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro indicam que a moagem chegou a 621 milhões de toneladas, queda de 5% na comparação com o ciclo anterior. Esse sim o maior da história. Destaque ainda para a produção de etanol, que foi a prioridade de muita usina por conta do preço favorável e que bateu recorde ao chegar a quase 35 bilhões de litros. O Brasil abateu em 2024 39 milhões de cabeças de gado, forte alta de 15% na comparação com 2023. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Foi o melhor desempenho do setor na história. Os abates cresceram em quase todos os estados brasileiros. A exceção foi o Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes do primeiro semestre. Mato Grosso, de novo, liderou a pecuária nacional e respondeu sozinho por 18% dos abates. Ele foi seguido por Goiás e São Paulo.
E o maior evento do agronegócio brasileiro deve movimentar 15 bilhões de reais em negócios em 2025. A projeção é dos próprios organizadores da AgriShow, que começa no próximo dia 28, em Ribeirão Preto, interior paulista. O número representa alta de 10% na comparação com o ano passado. Isso mesmo com dificuldades do produtor rural no acesso ao crédito e com juros mais altos. O maior volume de negócios deve ser puxado pela safra recorde de grãos, com problemas climáticos em algumas regiões, porém não tão graves como os de 2024. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. O governo quer agilizar o atendimento no INSS. Para isso, vai voltar a pagar um valor extra aos servidores e peritos que trabalharem mais e ajudarem a reduzir a fila de espera para análise de benefícios previdenciários e assistenciais, que passou de 2 milhões de pessoas em 2024. Esse tipo de incentivo por bonificação a servidores do INSS foi criado em julho de 2023 e vigorou até 2024, porque foi convertido em lei pelo Congresso Nacional. Agora, uma nova medida provisória retoma o pagamento. Pelo texto assinado pelo presidente Lula, servidores receberão R$ 68 por processo analisado e os peritos R$ 75. O bônus será pago apenas a quem ultrapassar as metas além do trabalho normal. Quem tiver em greve ou compensando horas não vai participar do programa. O foco desse programa são os pedidos atrasados, aqueles que já tenham estourado o prazo de 45 dias para análise inicial, e também os processos que não tenham cumprido eventuais prazos estabelecidos para a Justiça. Além disso, também entram no programa as avaliações sociais para concessão do BPC, o benefício que é pago para idosos de baixa renda e para pessoas com deficiência de qualquer idade. De acordo com o texto da medida provisória, o pagamento da bonificação será feito por 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. Lembrando que, como se trata de uma medida provisória, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso em até 60 dias para não perder a validade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Abastecer com etanol segue vantajoso para o dono de carro flex. Na semana passada, o preço médio do litro no país teve uma redução mínima, de R$ 4,28 para R$ 4,27. Já a gasolina teve uma pequena alta, passou de R$ 6,31 para R$ 6,32. Os dados foram levantados pela Agência Nacional do Petróleo em todo o país. Quando se considera que um carro flex abastecido com etanol roda cerca de 30% menos que com gasolina, dá para valer que o derivado da cana valeria a pena mesmo se fosse até 15 centavos mais caro. Ou seja, ele poderia custar até R$ 4,42. Cabe a cada motorista, porém, fazer as contas para saber qual a melhor opção para ele. Até porque os valores dos combustíveis variam de uma região do país para outra. Sem falar que essa diferença de 30% do desempenho do etanol para a gasolina não é regra e pode mudar de carro para carro. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Atenção se você tem dinheiro do fundo PIS/PASEP para receber. Golpistas estão usando o tema para atrair vítimas. De acordo com o Ministério da Fazenda, cerca de 10 milhões de brasileiros que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 tem dinheiro esquecido nas contas do antigo fundo PIS/PASEP, que foi extinto em 2020. O governo começou a devolver esses recursos em 28 de março, em lotes mensais. Para receber os valores que eventualmente estejam esquecidos, o trabalhador ou o herdeiro dele, em caso de falecimento, deve acessar o portal Repis Cidadão e fazer a solicitação. É nesse momento que os fraudadores estão agindo. Eles criaram páginas que imitam o visual do site oficial e pedem uma taxa via Pix
para liberar o dinheiro. Eles usam truques como vídeos com supostos representantes do governo e comentários falsos que parecem confiáveis. A vítima, que acredita nas informações, digita o CPF para supostamente consultar o saldo e é orientada a fazer um Pix para ter o pagamento liberado. É tudo mentira, é golpe. Quem tem dinheiro esquecido no fundo PIS/PASEP não precisa pagar nada para ter acesso aos valores. Por isso, é bom ficar atento e anotar o endereço correto da plataforma oficial: repiscidadão.fazenda.gov.br. Repis se escreve REPS e cidadão não tem o tio. Desconfie de qualquer outro endereço que prometa acesso ao dinheiro do fundo PIS/PASEP que não seja esse. Aliás, para não cair em golpes do tipo, a recomendação é acessar sempre os canais oficiais do governo federal para consultar os programas e os valores disponíveis. As páginas oficiais têm sempre o endereço gov.br. Desconfie de links recebidos em aplicativos de mensagens, e-mails ou redes sociais, principalmente se eles tiverem sido encaminhados em grupos ou por pessoas desconhecidas, prometendo dinheiro fácil ou algum bônus que você sabe que não tem direito. E nunca forneça os seus dados pessoais em formulários online que são suspeitos, principalmente informações como numeração de documentos, cartões ou contas bancárias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Quarta parcela do IPVA vence nesta terça-feira no estado de São Paulo para donos de veículos com placa final 6, 7 ou 8. O pagamento pode ser feito no caixa do banco ou outros canais oferecidos pela instituição financeira, como caixas eletrônicos, internet banking e aplicativo para celular. Basta que o proprietário tenha em mãos o número do Renavan. Também é possível pagar o IPVA por Pix, por meio de um QR Code gerado no site da Secretaria da Fazenda do Estado. No caso dos caminhões, que contam com um calendário à parte, abril é o mês de pagamento para quem decidiu quitar o IPVA de uma vez, sem desconto. Aí o vencimento é nesta terça, para qualquer final de placa. O calendário completo para qualquer tipo de veículo está disponível no site da Secretaria Estadual da Fazenda. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Menos de 2 de cada 10 brasileiros têm reserva financeira para gastos médicos inesperados. Um levantamento feito pela Serasa revelou que só 16% das pessoas contam com dinheiro guardado para eventuais emergências médicas. Mais da metade dos brasileiros, 53 em cada 100, não guardam nenhum valor para imprevistos de modo geral. A pesquisa também mostrou que 68% das pessoas acreditam que problemas financeiros aumentam a ansiedade, mas 56 em cada 100 nunca buscaram ajuda psicológica para lidar com esse tipo de questão. Quando o assunto é investimento em saúde, 36% das pessoas se dizem dispostas a gastar até R$300 por mês e menos de 7% investiriam mais de R$1.000 mensais em saúde. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. As exportações brasileiras de ovos dobraram nos 3 primeiros meses de 2025. Foram cerca de 8.600 toneladas, indicam dados do governo. Um dos motivos é o surto de gripe aviária registrado nos Estados Unidos, que fez crescer a demanda do país pelo ovo brasileiro. O aumento dos embarques é uma das explicações para a alta no preço nesse ano. Nos últimos dias, a caixa do ovo branco com 30 dúzias chegou a ser cotada a quase R$200 em Bastos, interior de São Paulo, indicam dados do CPEA. O Brasil abateu em 2024 quase 58 milhões de cabeças de suínos, alta de 1,2% na comparação com 2023 e um novo recorde. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Mais uma vez, Santa Catarina liderou a criação de porcos no país e respondeu sozinha por quase 30% dos abates.
Já o Paraná, que ficou no segundo lugar, chamou a atenção por registrar o maior crescimento. Na comparação com 2023, foram 280 mil cabeças a mais. E a compra de leite cru por estabelecimentos que atuam sob algum regime de inspeção sanitária cresceu 3% em 2024. Dados também do IBGE indicam que foram ao todo 25 bilhões 380 milhões de litros, o que representa o segundo melhor resultado da história. O avanço pode ter relação com a retomada dos investimentos na pecuária leiteira e o aumento da oferta, após uma sequência de altas no preço do leite, que fez o negócio voltar a ser vantajoso para muito criador de gado. A cotação média do ano passado foi de R$ 2,61 por litro. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. A Páscoa passou, mas muita gente ainda ficou aí com umas sobras de ovos de chocolate em casa. E para quem está fazendo um tratamento para acne, por exemplo, a tentação é grande. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar o dermatologista Raul Cartagena Rossi dá algumas dicas para prevenir espinhas. Algumas dicas que eu gosto de dar para prevenção da acne é adequar uma rotina de skincare que você consiga fazer todos os dias. Então, lavar o rosto com um sabonete adequado para o seu tipo de pele que o dermatologista vai indicar. Utilizar produtos como hidratantes que não sejam comedogênicos, que não estimulem a produção ou obstruam os poros, produção de sebo. Você também pode utilizar o protetor solar todos os dias, isso faz parte de todos os tratamentos dermatológicos, não tem como. E uma alimentação saudável, optar por frutas frescas, optar por alimentos saudáveis e menos industrializados possíveis. O leite e alimentos muito açucarados, eles podem ser fatores que pioram quadros inflamatórios da pele como a acne. Então eu realmente não recomendo uma alimentação desbalanceada. O médico esclarece uma dúvida muito comum. Se a acne é herdada. E existe sim uma predisposição genética para acne. Então quem teve acne grave, muito provavelmente se tiver um filho na adolescência, esse filho pode repetir o quadro, tem mais chance de desenvolver esse quadro na juventude, especialmente se os pais já tiveram. E a acne, ela é uma doença multifatorial, a gente fala que ela tem 4 pilares principais. Raul Rossi revela quais são esses fatores. Hiperqueratinização do folículo, a gente tem uma hiperproliferação de bactéria, uma bactéria específica da nossa pele chamada Cutibacterium acne, que ela está associada aí com a piora do quadro da acne. Você também tem uma hiperprodução de sebo, por isso que a acne piora tanto na adolescência, por causa dos hormônios masculinos, os hormônios andrógenos que a gente produz. Ele vai ter uma maior produção de sebo pelas glândulas sebáceas e acaba piorando o quadro de acne. E também a própria resposta inflamatória pessoal do paciente. Isso tem a ver com a genética. Então, se o pai ou a mãe teve uma acne muito grave na adolescência, muito provavelmente os filhos também terão. O dermatologista lembra que, além desses fatores, a alimentação tem ligação direta com a saúde da pele. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre diabetes. O médico endocrinologista Dr. Márcio Aurélio Silva nos fala quem deve fazer o exame para diabetes tipo 2. Olá, ouvintes. Qualquer pessoa com sintomas que levantam a suspeita de diabetes devem fazer o exame. Os principais sintomas são muita sede, urinar demais, perda de peso, feridas que não cicatrizam, embaçamento visual. Deve ser investigado também em todas as pessoas a partir dos 35 anos. E em qualquer idade, em pessoas com sobrepeso ou obesidade, que tenham mais um fator de risco, como hipertensão, etnia de risco para diabetes, como os orientais,
sedentários, aqueles com HDL baixo, com história de doença cardiovascular, história de síndrome dos ovários policísticos, história familiar de diabetes. Se o exame é normal, deve ser repetido a cada 3 anos ou antes se aparecerem sintomas ou se ocorrer o ganho de peso. Pessoas que usam medicamentos que podem elevar a glicemia, como os corticoides, estatinas, alguns medicamentos para HIV e alguns antipsicóticos, devem ser testados de tempos em tempos. Pessoas que tiveram diabetes gestacional devem ser testadas após a gestação e a cada 3 anos. E pessoas que já sabem que têm pré-diabetes devem fazer exames anualmente. Caso tenha dúvidas sobre o tema, pergunte a um médico endocrinologista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que propõe a exclusão de áreas sujeitas a inundações periódicas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural, o ITR. A medida visa beneficiar regiões onde a exploração econômica se torna inviável, mesmo que temporariamente devido às cheias. Para o autor da proposta, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, a cobrança do imposto nessas condições é incoerente. Ele destaca que o Pantanal, considerado a maior área alagada do planeta, será uma das regiões diretamente favorecidas. O bioma, que representa cerca de 1,76% do território nacional, está localizado principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se também ao Paraguai e à Bolívia. Seu ciclo de cheias ocorre entre os meses de outubro e maio, coincidindo com o período de chuvas. A proposta altera dispositivos da atual lei do ITR. De acordo com o texto aprovado, caberá ao Ministério da Agricultura e Pecuária certificar, mediante regulamentação futura, as áreas que se enquadram nos critérios para isenção, desde que solicitado pelo proprietário do imóvel. A tramitação do projeto é conclusiva e ainda seguirá para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Para que entre em vigor, a medida precisa também ser aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado. Reportagem O prazo para os cidadãos brasileiros regularizarem sua situação eleitoral termina no dia 19 de maio. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o momento, mais de 5,2 milhões de eleitores ainda precisam resolver alguma pendência em relação ao título de eleitor. Em pouco mais de 30 dias, 68.053 pessoas já regularizaram a situação após não terem votado, não terem justificado e não terem pago a multa referente à ausência nos 3 últimos pleitos seguidos. Caso a situação não seja regularizada dentro do prazo, os eleitores podem ter o título cancelado. Dados disponibilizados pelo TSE revelam que a maioria dos eleitores faltosos, 58%, é composta por homens. Em relação ao grau de instrução, a maior quantidade de pessoas com o título irregular corresponde àquelas que não completaram o ensino fundamental, representando 30,33%. Quanto à faixa etária, jovens com idade entre 25 e 29 anos lideram a lista. É importante mencionar que a situação do título eleitoral deve ser verificada apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. No caso do autoatendimento eleitoral, o cidadão só precisa clicar em Título Eleitoral e, em seguida, escolher a opção Consultar Situação Eleitoral. Para verificar a situação por meio do e-título, o cidadão deve abrir o aplicativo da Justiça Eleitoral, clicar em Mais Opções e selecionar Consultar Situação Eleitoral. Caso haja algum débito, escolha a opção Pagar Multa Eleitoral. Depois é só seguir o comando para quitar as pendências e ficar em dia. Outra opção é comparecer ao cartório eleitoral. Nesse caso, é necessário apresentar documento oficial com foto, título eleitoral ou e-título, comprovantes de votação, comprovantes de justificativas eleitorais e comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dado baixa,
os comprovantes do recolhimento das multas. Reportagem Marquesan Araújo. Já aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 5861 de 2023 autoriza a União e os estados a realizarem o mapeamento de imóveis rurais originados de terras públicas. Agora, a medida aguarda a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Segundo o relator da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, a responsabilidade pela apresentação da documentação técnica não deve ser atribuída ao beneficiário da terra, mas sim ao poder público. Para o parlamentar, quando se trata de terras públicas já regularizadas com títulos definitivos, essas regularizações exigem trabalho técnico rigoroso. Medeiros, que é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, explica que esse processo técnico envolve georreferenciamento, memoriais, descritivos, delimitações por meio de plantas e registros em cadastros legalmente reconhecidos. O parlamentar também considera que o projeto representa um avanço relevante para os programas de regularização fundiária e reforma agrária, já que garante equilíbrio técnico e jurídico para famílias beneficiadas. Reportagem Marquesan Araújo. A classe média brasileira também poderá usufruir dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Isso porque o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou a criação da nova faixa do programa para famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A modalidade permite que a classe média brasileira adquira imóveis de até R$ 500 mil com 420 meses de prazo e juros mais baixos, sendo nominais de 10% ao ano. A medida foi anunciada pelo presidente Lula no início de abril. O grupo da classe média integrará a faixa 4 do programa federal e contará com R$ 30 bilhões em recursos provenientes do FGTS, da caderneta de poupança, das letras de crédito imobiliário e do Fundo Social do Pré-Sal. Segundo o governo, a expectativa é implementar oficialmente a nova faixa até maio. Além de criar a faixa 4, o Conselho do FGTS também estipulou o reajuste nos limites de renda nas demais faixas. O limite da faixa 1 foi elevado para passar a atender famílias com renda de até R$ 2.850, com desconto de até 95% do valor do imóvel. Já a faixa 2 subiu o limite de renda familiar para até R$ 4.700, com desconto de até R$ 55 mil e juros reduzidos. Na faixa 3, a ampliação elevou o teto de renda para 8,6 mil mensais e permite a aquisição de imóveis de até 350 mil. O Conselho Curador do FGTS também aprovou o reajuste do teto do valor de compra de imóveis em municípios de até 100 mil habitantes. Os novos limites nesses locais terão variação de 210 mil a 230 mil, alta de 11% a 16% em relação aos valores praticados atualmente. As novidades incluem também um ajuste para permitir que famílias com renda de até R$ 4,7 mil, atualmente nas faixas 1 e 2, possam financiar imóveis com o teto de financiamento da faixa 3 em R$ 350 mil. Pela decisão, nesses casos, a linha de crédito a ser aplicada para financiamento terá as condições da faixa 3, ou seja, juros entre 7,66% e 8,16% ao ano, sem acesso a descontos. Reportagem Bianca Nicola. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h57, 7h57, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado, juntos nesta terça-feira, 22 de abril, ano de 2025. Vamos com as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã do dia de hoje. Grande Natal tem 4 trechos impróprios para banho, segundo o boletim de balneabilidade.
Após analisar 33 pontos de banho na Grande Natal entre praias, rios, foz e lagoas, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, detectou que 4 trechos foram considerados impróprios para banho. São eles, de acordo com o boletim de balneabilidade, os trechos Foz do Rio Potengi, Nísia Floresta, Rio Pirangi, Ponte Nova, em Parnamirim, Rio Pirangi Pium, Balneário Pium, em Parnamirim, e Areia Preta, Escadaria de Mãe Luísa, em Natal. Os trechos analisados ficam em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz. O estudo, que faz parte do programa Água Azul, é uma parceria entre o IDEMA e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNCERN. Infraestrutura urbana avança no Rio Grande do Norte, mas faltam ciclovias e acessibilidade. O Rio Grande do Norte figura entre os estados com os melhores indicadores de infraestrutura urbana no Brasil, segundo a mais recente pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os dados integram o Censo Demográfico 2022 e foram apresentados, revelando inclusive um panorama detalhado das condições urbanas em todos os municípios potiguares. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. O tempo para o dia de hoje na nossa capital é de chuva, pouca pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. A mínima para hoje 24 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 97%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17h17. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 5h11 e a seguinte baixa-mar será às 17h54. A única pré-mar será às 11h31. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 5h31. Teremos 11h56 de sol. O trânsito solar é às 11h19. A Arquidiocese de Natal celebra missa em homenagem ao Papa Francisco. A Arquidiocese de Natal divulgou ontem uma nota de pesar pela morte do Papa Francisco, ocorrida no Vaticano aos 88 anos. O arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso presidirá uma missa na intenção do pontífice às 16h30 na Catedral Metropolitana localizada no bairro Tirol, em Natal. Em nota, a Arquidiocese expressa consternação com o falecimento do Papa e destaca sua trajetória como incansável servidor do Evangelho, com atenção especial aos pobres e marginalizados. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos encerrar a nossa programação trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal que todo mundo gosta. Vamos lá então? Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva,
Pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho bem caprichado do meu amigo Guedes, o homem do kit da construção hoje, é munguzá, arroz doce com canela e tapioca recheada com queijo, justamente para oferecer também ao meu amigo Marcos Brito, que adora um munguzá. Rapaz, você não acostume Marcos Brito não, que o homem não tem fastio com ele não, viu? Eita, nós! Quem também toma café conosco nesta manhã é a Gi. Eita, que maravilha! Ai, ai, ai. Olha, queridos, tudo na vida é uma questão de escolha. No nosso pensamento do dia... Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Tudo na vida é uma questão de escolha. O ódio pesa e o amor liberta. Chorar alivia, mas sorrir aquece a alma. Cada caminho tem seu reflexo, cada palavra seu oposto. No final das contas, bem e mal são dois lados da mesma moeda e você é quem decida qual vai brilhar na sua vida. Você é quem vai decidir, hein? A vida é curta demais para caminhar nas sombras quando o sol está logo ali. Que nunca falte a luz da fé nos teus caminhos, a força do amor no teu coração, as bênçãos de Deus na tua vida. Pense nisso. Um forte abraço a todos e até amanhã em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.